Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja sempre com você. Estamos na 18ª aula do curso Entendendo a Bíblia e conhecendo melhor as Escrituras Sagradas, podemos aplicá-las em nosso dia a dia como guia para uma vida cristã e católica, um caminho para a santidade. Se ainda não viu as aulas anteriores, clique no link do canal do YouTube na descrição desse vídeo e assista às aulas anteriores para entender toda a sequência do estudo. Nesta aula, vamos estudar o livro do Apocalipse, escrito por São João. O livro do Apocalipse significa revelação. Trata-se de um livro profético. Foi escrito às 7 igrejas da época, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, da Ásia Menor, por volta do ano 100 depois de Cristo, por São João Evangelista, enquanto estava na ilha de Patmos, exilado. Naquela época, tais igrejas passavam por uma dura provação e implacável perseguição religiosa. Muitos cristãos sentiam-se desanimados e até desesperados. É para esses cristãos que João escreve o Apocalipse. Trata-se de uma mensagem sobrenatural, transmitida de maneira misteriosa e simbólica por causa do clima de perseguição que havia na época. O livro do Apocalipse, o livro da Revelação, é também chamado de Apocalipse de João e é um livro da Bíblia, o livro sagrado do cristianismo, e é o último da seleção do cânon bíblico e que foi escrito por São João na ilha de Patmos. A palavra Apocalipse, do grego Apocalipsis, significa revelação. É formada por apo, que significa tirado de, e kaluma, que significa véu. Um apocalipse, na mesma terminologia do judaísmo e do cristianismo, é a revelação divina de coisas que até então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus. Por extensão, passou-se a designar de Apocalipse os relatos escritos dessas revelações. Devido ao fato de, na maioria das Bíblias em língua portuguesa, se usar o título Apocalipse e não Revelação, até o significado da palavra ficou obscuro, sendo às vezes usado como fim do mundo. O título pode sugerir a revelação de Jesus Cristo, sendo a ideia básica de que os eventos descritos no livro foram revelados a Jesus Cristo e este mostrou a seus servos, mais de 2000 anos atrás ou mais de 20 séculos atrás, as coisas que aconteceriam teoricamente em breve. João, o escritor do livro, não é o seu autor, é apenas o escriba, que escreveu o livro ditado pelo autor Jesus. Por 2 vezes, João revela que o conteúdo do livro foi revelado através de anjos. Neste livro da Bíblia, conta-se que antes da batalha final, os exércitos se reúnem na planície abaixo de Har Megido, a colina de Megido. Entretanto, a tradução foi mal feita e Har Megido foi erroneamente traduzido para Armagedon, fazendo os exércitos se reunirem na planície antes do Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal, entre Jesus Cristo e as trevas. A autoria. Exegetas católicos e protestantes
atribuem a sua autoria a João, o mesmo autor do Evangelho segundo João, conforme descrito no próprio livro. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Entretanto, correntes há que acreditam que o João mencionado aqui, referido como João de Patmos, é outro indivíduo, diferente do apóstolo João. De acordo com historiadores, o fato do estilo deste livro ser totalmente diferente das epístolas de João é porque o autor do livro é o próprio Jesus Cristo, sendo João apenas o seu escriba. Vamos avaliar algumas interpretações do livro do Apocalipse. Segundo o cristianismo, para os cristãos, o livro possui a previsão dos últimos acontecimentos antes, durante e após o retorno do Messias de Deus. A interpretação, feita por protestantes e alguns católicos, é dividida em 3 grupos: a preterista, as revelações ocorreram no passado; historicista, a ocorrência das revelações se dá com o passar da história; e futurista, as revelações ocorrerão no futuro. A literatura apocalíptica tem uma importância considerável na história da tradição judaico-cristã islâmica, ao veicular crenças como a ressurreição dos mortos, o dia do juízo final, o céu, o inferno e outras que ali são referidas de forma mais ou menos explícita. Segundo a teologia amilenista, uma vez que o livro é escrito em uma linguagem simbólica, profética, dá margem a inúmeras interpretações pelos diversos segmentos cristãos. A teologia amilenista traz em seu bojo a interpretação não literal, isto é, as imagens que aparecem no livro significam algo e por isso entende que o milênio não será formado de 1000 anos literais, mas um período de tempo indeterminado. 3 anos e meio, um tempo; 2 tempos e metade de um tempo; 42 meses e 1260 dias são sinônimos e representam inexatidão do tempo. Nesse tempo inexato, os povos serão chamados para que sirvam Cristo e os que o seguirem serão marcados para a salvação. João, na ilha de Patmos. Assim, já estamos no 2º milênio e a grande tribulação ainda está por vir, apesar de os salvos já viverem a tribulação dentro de um mundo corrupto e mau. A grande tribulação está sendo implantada à medida que a era da pregação do Evangelho, milênio ou tempo, termina. No final do milênio ou tempo, aparecerá o anticristo, que trará a grande tribulação e será eliminado pela palavra do Senhor, isto é, Jesus Cristo. O fim é descrito com o aprisionamento definitivo da besta, do falso profeta, de Satanás e de seus demônios no lago de fogo e enxofre. Segue-se a isso o juízo final e o destino eterno dos salvos, a nova Jerusalém. A teologia pré-milenista, significando que Jesus viria antes do fim do primeiro milênio, igual a antes, primeiro, traz em seu bojo
a interpretação literal das imagens e figuras, e por esse modo entende que os 7 anos de grande tribulação, onde após o arrebatamento da igreja, a terra passaria por 3 anos e meio de paz com o reinado do anticristo, que perseguiria os cristãos que não tivessem o número da besta, a qual possibilitaria o livre comércio entre as pessoas. Tal marca, diz o profeta, seria posta na testa ou na mão das pessoas e haveria 3 anos e meio de grande aflição. Após esse período, ocorreria o início do milênio ou tempo final, onde a igreja reinaria com Cristo na terra. Terminado o milênio, dar-se-ia início ao juízo final, onde o Messias reinaria definitivamente, lançando Satanás e seus anjos, os demônios, no lago de fogo. Neste livro, o autor discorre sobre as consequências do acatamento ou não dos apelos do Novo Testamento. Voltem-se para Deus, arrependam-se dos seus pecados, dividindo então os santos, aqueles que se converteram a Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, e os que se negaram a viver com Ele. Existem basicamente 4 linhas de estudos acerca da interpretação do livro apocalíptico. A linguagem simbólica. No entendimento simbólico, dizem basicamente que se referem às perseguições que os cristãos sofreram dos romanos e sofreriam ao longo da história. Segundo este entendimento, João utilizava a simbologia para detalhar o sofrimento que estavam passando. E utilizava esse meio para falar com outros cristãos e dificultar assim o entendimento por parte dos seus opressores. A linguagem profética. Nesta linguagem, segundo uma teologia comum das igrejas protestantes, João teria recebido visões através de Jesus Cristo por meio de um anjo, que mostrou-lhe o que aconteceria durante o período da presente dispensação até o fim do mundo. Dentre esses acontecimentos está o mais famoso, que é o juízo final, que seria o resultado eterno do acatamento ou não dos apelos do Novo Testamento, que são voltar-se para Deus, arrependimento dos pecados, confessar Jesus Cristo como Messias e o batismo, dividindo então a humanidade entre os santos, aqueles que aceitaram, e os pecadores que se negaram a ouvir os apelos e mudar de atitude. Segundo a visão profética, o juízo final trará o céu eterno para os santos e o inferno eterno para os pecadores. Ainda seguindo o entendimento profético do livro, temos a seguinte linha escatológica. Carta às igrejas, princípio das dores, pequenas catástrofes, abertura dos selos, cavaleiros do Apocalipse, clamor dos mártires, grandes terremotos e abalos celestes. Governo do anticristo por 7 anos, sinal da besta, paz e guerras. Anjos derramam taças sobre a terra, que significa a ira de Deus em 7 etapas. Fome, peste, terremotos, maremotos e etc. A volta de Jesus Cristo e da igreja à terra, o governo milenar de Jesus Cristo, o juízo final e o novo céu e a nova terra. O sinal ou marca da besta é alvo de diversas interpretações e existem aqueles que dizem que o sinal será literalmente posto na mão direita ou na testa e acusam o very chip de ser esse sinal. Outros preferem uma visão mais simbólica e interpretam que o sinal da besta na mão direita ou na testa significaria, respectivamente, atitudes e pensamentos segundo as intenções da besta e contrários a Deus.
Um exemplo de tal interpretação tem os adventistas que creem que se pode identificar o sinal da besta, identificando qual o sinal contrário, isto é, o sinal de Deus que eles creem ser a observância do sábado. Nesse caso, para eles, a marca da besta seria a observância do domingo, reconhecido como dia do Senhor, tanto por católicos como por protestantes. Porém, correntes atuais ponderam que o sinal da besta nada mais é que algo compreensivo, que quem recebê-lo saberá exatamente o que está fazendo, pois a expressão é número de homem remete a algo comum, notório para todos, pois até mesmo pessoas iletradas reconhecem números com facilidade. Ao contrário da corrente que há alguns anos acusava o código de barras e agora o very chip como a marca da besta. Existem também a possibilidade de ser um número bem no centro da testa, escrito 666, 663. Por hoje ficamos por aqui e amanhã vamos ver as regras gerais da interpretação do livro do Apocalipse e continuar esse estudo até o final que eu preparei para vocês. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e ainda não se cadastrou no canal, cadastre-se, inscreva-se e ative o sininho para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Compartilhe, curta, divida essa experiência com seus amigos, com a sua família, com todos os seus parentes e amigos, para que todos possam se beneficiar desse conhecimento. Se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, através da minha página pessoal, da página Salve Rainha ou do grupo Salve Rainha, e ainda não curtiu a página Salve Rainha, curta a página, participe do grupo e compartilhe com todos os seus amigos, parentes, familiares, para que todos também possam se aproveitar desse benefício e possam também ser evangelizados e se aprofundar um pouco mais na fé. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria para entender a sua vontade através da sua palavra, escrita nas Escrituras Sagradas, a nossa Bíblia diária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.